Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, deste mês de dezembro de 2023, para fechar com chave de ouro, temos a participação do pastor auxiliar da Igreja Batista Sol Nascente, ele que é teólogo, escritor, conferencista, músico e compositor, Leonardo Barbato. Eu tenho em mãos o CD Sou Dele e o livro O Admirável Sonhador, do pastor Leonardo. E estas são apenas algumas das obras do pastor Leonardo, e se você tiver interesse em adquirir uma das obras do pastor, você vai verificar como fazer na descrição deste vídeo. E muitíssimo obrigada, pastor Leonardo, por sua gentileza em aceitar o nosso humilde convite. E você tem a oportunidade das palavras iniciais. Ok, obrigado. Eu que agradeço, na verdade, o convite de vocês. Para mim é um enorme prazer, né, estar mantendo esse contato, dando a oportunidade também da gente falar um pouquinho das coisas que Deus tem feito em nossa vida e de um pouquinho mais das nossas experiências com Deus, no que diz respeito a alguns aspectos na música, na ministração da palavra. Então, eu estou muito honrado e me sinto muito feliz de estar participando com vocês aqui nessa data. Muito obrigada, pastor. E o tema deste Responde Aí é uma vida de afinação na harmonia da adoração. E, pastor Leonardo, na sua canção O Rei da Glória, faixa 2 do CD Sou Dele, você traz os textos bíblicos de Isaías, no capítulo 9, versos 6 e 7, e o Salmo 24, dos versos 7 ao 10. E hoje a música gospel, ela vive uma carência da mensagem teocêntrica e cristocêntrica. A música, além de ser uma forma de prestar nossa adoração e louvor, nosso culto a Deus, também é uma forma de ensinar e corrigir a igreja, de acordo com Colossenses capítulo 3, versículo 16, que diz que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então fala pra gente, pastor Leonardo, da importância de robustecer a música gospel com a mensagem bíblica, ainda que não caia no agrado do povo. Na verdade, essa pergunta ela é recorrente, né? Muitas pessoas fazem estas perguntas e tentam descobrir o motivo principal das músicas hoje não abordarem tamanhas temáticas bíblicas ou temas, ou até mesmo partes de histórias da Bíblia e conteúdos extremamente bíblicos, né? Porque, na verdade, a resposta é bem simples. As pessoas antigamente, eu estou falando de antigamente de 30 anos atrás, elas tinham a Bíblia como artifício, como conteúdo principal das suas vidas. E pelos compositores terem a Bíblia como realmente o seu livro de fé e prática, né, que é uma das prerrogativas do verdadeiro cristão, e aí elas se dedicavam a traduzir e a expor a Bíblia de forma cantada. Hoje em dia, as pessoas, a preocupação, ela foi modificada, né? Hoje, eu acredito que a maioria das músicas cristãs, no meio gospel, sim, elas têm um conteúdo verdadeiro, um conteúdo até mesmo coeso. Algumas músicas fogem realmente dos padrões bíblicos, né, e se tornam até mesmo de 8 a 80 um modo de heresia, muitas vezes, porque está narrando, está cantando, tem um conteúdo que não condiz com a prática bíblica. Então nós, assim, consideramos realmente, se é fora do padrão bíblico, se torna até mesmo um conteúdo herético, né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E se nós olharmos também na vertente de que as pessoas hoje deixaram de cantar um pouquinho o que a Bíblia diz e estão cantando o que as experiências delas dizem, né? Então as pessoas pararam de ouvir e de ler, às vezes, a palavra de Deus e querem expressar de forma até mesmo equivocada, muitas vezes, experiências pessoais. Nós temos vários exemplos de pessoas que cantam
falam de testemunhos pessoais, tudo bem, eu não vou entrar no mérito dessa questão, falam de um acontecimento específico da sua história, cantam isso, tudo bem, pode ser cantado de forma de testemunho, pode ser, mas as pessoas têm muito mais hoje cantado experiências pessoais, falando dessa parte egocêntrica do homem, colocando o homem no centro e tirando um pouquinho Jesus do centro no que diz respeito aos conteúdos bíblicos. Né? Então as pessoas têm facilidade hoje de cantarem suas próprias experiências, na ideia de que talvez a sua experiência possa alcançar outras pessoas, tudo bem, eu entendo, isso acontece, existem músicas que, através de relatos pessoais, experiências pessoais, elas alcançam outras pessoas também, porque existem pessoas passando pelas mesmas crises, mesmos problemas, e por causa disso acaba fazendo com que a pessoa se identifique naquela canção. Mas eu sou um pouco contra de pessoas que só fazem composições que denotam apenas acontecimentos pessoais, quando na verdade o ato da adoração consiste não somente em experiências pessoais, mas principalmente em engrandecer o nome daquele que nos deu a vida, né? E é por isso que eu tenho uma certa dificuldade de somente aceitar, vou usar essa palavra, aceitar apenas um conteúdo de uma música, eu como compositor, e me preocupar apenas com as minhas próprias experiências pessoais, fazendo com que um público específico possa ser abençoado por experiências pessoais, e experiências pessoais não marcam a vida das pessoas que estão ouvindo. Eu sempre digo isso, experiências pessoais marcam a sua vida com Deus, edificam a vida do próximo, mas não marcam a vida do próximo. Para que você possa ter a sua vida marcada, você precisa passar pelas suas próprias experiências com Deus. Então, a pessoa pode ser edificada por aquilo que ela está ouvindo, mas ter a sua vida marcada, ela só vai ter realmente se ela passar por experiências com Deus. Tá? Então, eu acho necessário falar isso de forma inicial, porque eu não estou, vou reiterar aqui, eu não estou desprezando as músicas que contam e cantam experiências pessoais. Eu acho que elas têm o seu valor, sim, mas eu acho que não deve parar por aí. Uma pessoa deve, se puder, né, fazer um conteúdo altamente cristocêntrico e bíblico, para que através desse conteúdo as pessoas possam alcançar não somente uma edificação, mas também possam ser marcadas pelo poder do Evangelho. Ficou plenamente claro quando você colocou, né, fez esse paralelo da experiência e da Bíblia, né, como conteúdo de uma música cristã. Ficou perfeitamente claro que a experiência, não que você seja contra ser cantado a questão da experiência pessoal, mas ficou claro também que isso não é a regra, né? Não é o paradigma para a vida cristã. Cada um tem a sua experiência. Agora, a Bíblia, o conteúdo bíblico, ele precisa ser resgatado, né, pastor Leonardo? Precisa ser resgatado, e essa questão mesmo de trazer a questão do ato da adoração mesmo para as músicas, do enaltecer o Deus, né? Aquele que é digno realmente de ser cultuado, né? E a gente precisa buscar realmente esse resgate. Não que não se possa cantar uma experiência vivida, mas entendendo que isso não é uma regra, né? Isso é uma experiência pessoal que pode edificar uns, outros, né? Nem tanto assim, mas assim, o que realmente vai trazer de edificação e de conhecimento mesmo é o conteúdo bíblico, né? Exato. Ok. E na canção de sua autoria, Geração Eleita, faixa 4 do CD Sou Dele, embasada em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, texto tão conhecido: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma frase nesta canção que me chamou a atenção foi: sou da geração que leva Deus a sério. E esta frase, ela foi determinante na minha vida. Na minha vida, é algo pessoal. Porque assim, eu me converti, posso dizer assim, que eu me converti na minha adolescência, certo? E quando na verdade, foi mais uma adesão que uma conversão. Inicialmente, só que com o passar do tempo, lendo as escrituras,
E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é penetrante, mais penetrante que qualquer espada afiada de 2 gumes, né? Fala que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para julgar, discernir pensamentos e intenções do coração. Essa palavra me falou profundamente, né? E o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. E a minha conversão, eu costumo dizer, foi algo paulatino. E só que essa foi paulatino, mas teve um momento crucial. Quando eu me deparei com a palavra de Deus realmente, em determinado texto, eu disse, caramba, eu preciso levar Deus a sério. Eu preciso levar a palavra a sério. E essa frase me chamou a atenção justamente por conta disso. Sou da geração que leva a Deus a sério. Então, fala pra gente, pastor Leonardo, dessa ação de Deus em chamar e dessa reação em resposta a esse chamado. Porque tem esse paralelo, né? Tem sim. Na verdade, quando Deus me deu essa canção há um tempo atrás, eu realmente estava em conflito, porque eu nasci em um lar cristão, evangélico, a vida inteira. Eu sou filho de pastor, então eu fui doutrinado desde pequeno a ler a Bíblia, a participar das escolas bíblicas dominicais, da igreja e tal. E aí chegou um momento na minha vida que eu identifiquei que, por mais que eu fosse inserido no meio cristão evangélico, desde cedo eu ainda não tinha tido uma transformação na minha vida. Eu vivia segundo as minhas próprias convicções, quando na verdade eu estava longe daquilo que realmente eu falava com a minha boca que vivia, que na verdade não vivia. Verdadeiramente eu não sentia que levava Deus a sério. Sabe, eu tinha alguns conflitos pessoais, intelectuais, que talvez algumas perguntas que não tinham respostas. Isso chegou um momento na minha vida que eu disse, não, eu preciso levar Deus a sério. Foi quando eu me dediquei à leitura da palavra, foi quando eu comecei a meditar profundamente, né, nos conceitos bíblicos. Foi quando eu comecei a identificar que a minha vida estava indo completamente contrária aos padrões bíblicos, ao padrão daquilo que realmente deveria ser um verdadeiro cristão. Foi aí que eu disse, não, eu realmente preciso levar Deus a sério. E aí foi quando Deus me deu essa canção, que na verdade eu queria fazer parte, eu quero fazer parte, eu já me sinto hoje, graças a Deus, pela misericórdia dele, parte de uma geração que realmente leva Deus a sério. Porque como nós devemos levar Deus a sério? Não é só a questão da convicção do seu chamado, não é só ter um entendimento pleno acerca disso, mas as pessoas que levam Deus a sério, elas entenderam que elas vão prestar contas de tudo que elas fazem e deixam de fazer, porque Deus é o que nos move, é o que nos motiva a levar este evangelho, a ter esse estilo de vida tão diferente do que os padrões do mundo dizem. Então, para eu levar este Deus a sério e possa entender que nós estamos inseridos em um mundo que verdadeiramente não leva Deus a sério, a gente vai andar uma vida completamente contrária aos padrões do mundo, batendo de frente, né? Então, é necessário realmente entender que, para levar Deus a sério, você tem que ir na contramão do mundo. E eu comecei a entender que a minha busca de viver neste mundo, não segundo os padrões, como dizem Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, que além do culto ser racional e para poder provar da vontade plena do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, eu não devia me moldar aos padrões do mundo, mas transformar-o pela renovação da nossa mente, que esse é realmente o culto racional que nós devemos fazer, essa metanoia. Quando eu entendi que a metanoia, essa mudança de mente, precisava acontecer na minha vida e ela verdadeiramente aconteceu, aí eu entendi, agora sim, depois que a minha mente foi modificada, que Deus realmente me esclareceu as coisas acerca de ser um verdadeiro cristão, eu disse, não, eu realmente faço parte de uma geração que leva a Deus a sério. E as pessoas que fazem parte de uma geração que leva a Deus a sério, elas não se moldam aos padrões do mundo, elas batem de frente, elas buscam uma vida de santidade, elas buscam enaltecer ao Senhor. Então todas as áreas da nossa vida se tornam agora única e exclusivamente para adorar e bendizer o nome dele. Então isso tem que ser claro nas canções que nós cantamos,
nos livros que nós escrevemos, nos conteúdos, nas mensagens que ele nos dá. Nós nunca devemos engrandecer apenas o homem ou a natureza humana. Pelo contrário, nós devemos sempre nos diminuir cada vez mais para que o Senhor possa resplandecer. Então, uma geração que leva a Deus a sério, vivendo um chamado genuíno do Senhor, é uma geração que não está preocupada com os padrões do mundo, que não está preocupado com o enaltecimento do homem, mas pelo engrandecimento verdadeiro e genuíno do nosso Senhor. Muito bom. E a questão da metanoia, né, que é arrependimento, né, significa arrependimento, é o termo grego para arrependimento, que é justamente essa mudança de mente e também de conduta, né, de comportamento. E quando o ser humano ele vive realmente o arrependimento, existe essa transformação, né, daquilo que dos conceitos da gente, dos valores, dos princípios, né, e consequentemente uma mudança de comportamento, de atitude. E o levar Deus a sério, você falou, né, que é a questão tem a questão da prestação de contas, é você ter essa consciência que um dia você vai se deparar com um Deus que é amor, mas que também é juiz, né? E o levar Deus a sério também implica em uma vida de santificação, de santidade, né? Moldada à palavra de Deus, não de acordo com os padrões do mundo, da sociedade, e uma vida que glorifica de fato a Deus, né? E viver e levar Deus a sério é colidir, né, pastor Leonardo? Colidir com esse sistema, colidir com o mundo, colidir com as filosofias em voga, com as ideologias, com o padrão estabelecido pela sociedade. É realmente viver contra a cultura, porque o evangelho ele é contra a cultura. Né? Na maioria das vezes, assim, lógico que a gente não vai abolir, a gente aqui não vai dizer assim que tudo que é cultural está errado. Não, tem coisas que a gente precisa preservar da cultura, até porque a gente não pode abandonar tudo, mas assim, e nem deve. Mas assim, aquilo que não está adequado ao evangelho, de acordo com a palavra de Deus, aí sim, o evangelho realmente ele prevalece, e aí ele é contra a cultura nesse sentido, né? Precisamos fazer parte dessa geração, né, pastor Leonardo? Amém. Levar Amém. Deus a sério, glorificar a Deus, viver em santificação, sabendo que um dia estaremos prestando conta a Ele. Exatamente. Pastor Leonardo, você deixou claro, na ocasião de um workshop de louvor em que nós participamos ali, ouvindo, assistindo, e você foi um dos palestrantes, a sua visão com relação à ordem de culto, que inclusive se assemelha à ordem de culto que era realizada nas sinagogas, que se iniciava com a recitação do Shema, que é o credo judaico, e frases de louvor a Deus, a seguir a oração, posteriormente, a leitura da Escritura e explicação. E em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele fazendo uma alusão à ordem de culto, ele inicia com os salmos, que são os cânticos, posteriormente ele cita a doutrina e revelação. E naquela ocasião do workshop, você ressaltou a importância dos cânticos precederem a pregação da palavra, pois os cânticos, além de serem uma expressão do nosso louvor e adoração a Deus, são também um preparo no coração da igreja para receber a palavra de Deus. Então fala pra gente, pastor, da importância de um período de cânticos bem realizado, com músicas sincronizadas, músicas bem ensaiadas e as vidas dos componentes do Ministério de Louvor conectadas com Deus, para que haja um ambiente favorável de culto e preparo para o recebimento da mensagem. Porque é muito comum dizer que se alguém diz que o culto não foi bom, o problema está em quem faz tal afirmação. E é bem verdade que muitas vezes assim é dessa forma, exatamente assim. Mas quando não há um ambiente favorável, devido ao despreparo da equipe de louvor, do Ministério de Louvor, como lidar com essa situação? Vamos lá, o conteúdo é mais... mais extenso. É mais extenso, então vamos lá por partes, tá? Vamos tentar chegar num denominador comum.
não existe, logicamente, um padrão estabelecido para a realização do culto. Não existe. Comumente, as igrejas deixam a parte da ministração da palavra para o final, né, do culto, e aí, antes da palavra, você tem todo o aparato, tem todas as pessoas, todos os responsáveis pela manutenção e realização do culto no exercício das suas funções. Tá? Então, nós temos talvez uma equipe de intercessão numa sala, nós temos a equipe que está recebendo as pessoas, nós temos aqueles que vão ajudar nas questões dos dízimos, nas ofertas, nós temos a ordem do culto, né? Como eu posso dizer? Cada um no seu papel específico, exercendo a sua função. Dentre esses que no ambiente de culto estão exercendo a sua função, nós temos um ministério chamado Ministério de Louvor. Né? Esse Ministério de Louvor é o que vai ficar responsável pelos atos, né, atitudes de louvor e adoração. E por que nós separamos atitudes de louvor e adoração? Porque louvor é uma coisa, adoração é outra. A adoração consiste num ambiente de culto. Então, tudo que se faz no início até o fim é adoração. Aqueles que estão lá na frente, recebendo as pessoas, abraçando, pegando na mão, estão lá dizendo com a sua própria vida que estão adorando ao Senhor através dessa atitude. E o louvor é um momento específico, onde através das músicas e das melodias que serão entoadas, através do ato de louvor, a adoração irá acontecer. E é por isso que nós dizemos que é separado essa parte de louvor e adoração. Nós devemos deixar isso muito bem claro. Porque eu sempre digo, nem todo aquele que faz louvor é um adorador. Às vezes ele está lá por obrigação, porque foi mandado, ou porque acha que é a sua função fazer aquilo, quando na verdade o seu coração está longe do propósito da adoração. Então, todo ato de adoração, você precisa entender, ele tem que ser racional, você tem que saber o porquê está fazendo aquilo, né? Não é porque você foi mandado e obrigado, não é porque você está numa escala que você tem que fazer aquilo. Na verdade, todo adorador tem um anseio ardente em seu coração de se manifestar em adoração. Então, quando é dada a oportunidade para o ambiente de louvor ser ministrado, aí sim ele vai lá e derrama o seu coração em ato de adoração. E através disso, ele vai usar dos mecanismos que ele tem, que é através da sua destreza com um instrumento musical, ou com sua destreza de voz, para que ele possa expressar uma atitude de adoração através da música. Então, é necessário, primeiramente, nós entendermos isso, que o Ministério de Louvor ele existe, mas nem sempre, talvez, esse Ministério de Louvor seja também um Ministério de Adoração. É um desafio, porque nós não podemos acusar ninguém que está lá na frente dizendo, olha só, se você é um ministério só de louvor, esse ministério não adora, nós não temos autoridade para isso. Aquele que tem autoridade para identificar o ato do louvor e o ato da adoração é só o Senhor. A oferta está sendo ministrada, mas quem vai cheirar, quem vai provar daquele bom perfume é o Senhor. Ele sabe o que é fogo estranho, ele sabe quando o cheiro não é agradável daquele ato de louvor. Então, é Deus que deve realmente se encabeçar ou encabeçar o ato da adoração no que diz respeito de identificar se aquela atitude de adoração é verdadeira ou não. É por isso que Jesus fala em João capítulo 4 que o Pai está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade, nós podemos dizer que existem aqueles falsos adoradores que adoram na carne e na mentira. É um paralelo, porque se existe adoração em espírito e em verdade, então nós temos na carne e na mentira também. Então, essa identificação é difícil para nós, como homens, saber identificar. Então, algumas coisas nós temos que ficar preocupados. Né? Eu que sou pastor, eu que faço parte de uma equipe de louvor de uma igreja, nós estabelecemos alguns padrões. Então, vamos lá por parte agora. Nós podemos separar aqui uma equipe técnica, ela deve ser treinada tecnicamente, habilmente, para que ela possa desempenhar o ministério de louvor, para que ela possa participar dos ensaios, para que ela possa ensaiar as músicas, para que ela possa tirar as músicas, ela possa esclarecer de forma técnica o que precisa ser feito para que o ato de louvor possa acontecer. É por isso que nós ensaiamos, é por isso que nós nos dedicamos. E eu digo desde já,
com muita certeza no meu coração que aqueles que não se dedicam ao ministério de louvor, ao ensaio, a tirar a música, ele está fora dos padrões daquilo que adoração significa, porque a adoração, o termo principal dela é a entrega do melhor. Então, para você entregar aquilo que é o melhor e o mais precioso, você precisa ter experiência, você precisa adquirir maturidade, você precisa treinar, você precisa ter habilidades para que você possa entregar o melhor. Então, uma pessoa que não se dedica ao ensaio, à técnica do seu instrumento, da sua voz, a pessoa que quer cantar de qualquer maneira, que quer tocar de qualquer maneira, ela não entendeu o princípio áureo da adoração, que é a entrega do seu melhor. Eu costumo dizer que Caim e Abel ofertaram ao Senhor aquilo que eles tinham de melhor, por assim dizer. Mas o coração do Caim estava longe da intenção do ato da adoração. Enquanto a oferta de Abel, além de ter sangue, que é um atributo espiritual da oferta, o sacrifício, ele entregou de coração. O melhor que ele possuía, entregou aquilo com todo o seu coração. Enquanto Caim estava longe da sua oferta, os seus padrões mentais estavam longe. Meu amor, meu filho chegou aqui rapidinho. Meu amor, vai lá, Gabi. Fecha aí, por favor, a porta. Gente, ao vivo. O filho chegou aqui querendo mostrar as coisas, eu tive que dar uma cortadinha nele aqui. Mas vamos lá, faz parte. Faz parte. Então, irmãos, para que a gente possa encurtar um pouquinho desse nosso conteúdo, no que diz respeito a esse ato de adoração, nós temos que entender que realmente a atitude de adoração não é somente uma atitude positiva no nosso coração, porque a gente pode dizer, Deus recebe, a gente ouve muito isso, sabe, irmã? Deus recebe o nosso louvor, eu sou desafinado, mas Deus recebe o meu louvor. Eu não estou entrando no mérito dessa questão. Quando o assunto é ministério de louvor em uma determinada igreja, em um determinado ministério, não se deve colocar qualquer pessoa que tenha a sua intenção positiva de cantar e somar no ministério de louvor, porque ela não tem habilidades para isso. E quando eu falo isso, as pessoas às vezes não conseguem entender, elas podem até ficar chateadas. Pastor, então você vai tirar o direito daquela pessoa de expressar o seu louvor na igreja? Não é essa a questão. A questão é que, para entregar a Deus o nosso melhor, nós temos que entender qual é o nosso papel na história, qual é o nosso ministério, aquilo que Deus confiou para nós. Se nós quisermos realizar um ministério de louvor só porque na minha cabeça eu acho que eu vou fazer bem, isso não vai ajudar em nada o bom andamento do culto. Eu volto a dizer, o culto é a entrega do nosso melhor ao Senhor. Então é por isso que a gente não coloca qualquer pessoa para cantar, qualquer pessoa para dirigir um louvor, porque precisa um mínimo de habilidades para que isso aconteça. Porque o outro atributo do ministério de louvor é conduzir a igreja, aqueles que estão sentados na nave, estão sentados no templo, levar a adoração. Como é que uma pessoa é completamente desregulada no que diz respeito à voz ou ao seu instrumento lá na frente vai fazer com que a igreja seja dirigida? A limitação, muitas vezes, de uma igreja que não possui um músico muito hábil, só tem aquele rapaz, só tem aquela moça que canta ou que toca daquele jeitinho, é só o que tem. Mesmo assim, esses que só o que tem, deve ficar preocupado em buscar uma especialização, uma habilidade, para que ele, se no momento ele não consegue entregar o seu melhor como ele gostaria, ele vai buscar atributos e habilidades para que isso aconteça futuramente. Não pode ficar conformado com a dificuldade que ele possui agora, porque o ministério de louvor, sim, como foi dito por vocês, ele tem a incumbência também de conduzir a igreja em atitudes de adoração. E para conduzir uma pessoa que está sentada, que está passando por algum tipo de problema, talvez, ou está lá propícia a receber de Deus alguma orientação, as músicas vão ajudar com que essa pessoa possa ter o seu coração naquele momento quebrantado, para que ele possa receber talvez uma informação que vai mudar a sua vida. Então eu te pergunto, como é que vai ser uma pessoa que canta mal, que toca mal lá na frente? Como é que ela vai passar com clareza e exatidão as atitudes de adoração?
que precisam ser passadas para aqueles que estão ouvindo. Então, observe como isso é difícil, às vezes, das pessoas entenderem e compreenderem, porque elas acham e acreditam que a atitude da adoração é algo unicamente exclusivo do coração. Sim, ela é de dentro para fora, mas quando é de dentro para fora, aquilo que está do lado de fora também passa a ser importante. E o que é que está do lado de fora? É aparência? Não, é a habilidade que você recebeu de Deus para o exercício dessa função. Os levitas eram doutrinados desde cedo nos atributos das atitudes de adoração, desde o seu nascimento. Os coraitas, que eram o povo responsável em elevar os cânticos na época do rei Davi, por exemplo, eram doutrinados, existiam músicas que somente os coraitas eram capazes de cantar. Então, observe, existia sim uma separação de informações no que diz respeito à atitude de adoração. E é por isso que nós não devemos apenas ter um sentimento de eu gostaria de cantar lá na frente, de adorar ao Senhor. Você pode fazer isso lá sentadinho no banco, lá em pé dentro da igreja, na sua casa. Mas atitudes de adoração em público, no que diz respeito a estar conduzindo a igreja, devem ser levados muito a sério, porque essas pessoas também serão cobradas por aquilo que elas fazem em cima do altar. Imagine, se eu sei que eu vou ser cobrado por Deus pelas minhas atitudes de adoração e a condução da atitude de adoração para que o rebanho também possa ser levado em atitudes de adoração, eu tenho que ter um mínimo de receio e de respeito. E de entender o seguinte, se eu sou ruim aqui nessa área, eu preciso estudar aqui, me capacitar nessa área, para que eu possa ser melhor e levar a igreja também a entender que para Deus nós precisamos entregar o nosso melhor. Então, observe como isso é complexo, né? Nem todo mundo consegue entender, somente aqueles que realmente buscam se qualificarem em adoração. As pessoas vão talvez identificar que existem algumas áreas que precisam ser melhoradas. Então, o ministério de louvor é um dos carros-chefes da igreja. Eu costumo dizer, se a igreja tem uma boa palavra, se a igreja tem um bom ministério de louvor, que são pessoas que levam a igreja à adoração, a igreja sempre vai ter pessoas disponíveis a ajudar e a se somar nisso. Agora, quando não tem uma equipe de louvor que chega junto, quando não se tem uma palavra que possa realmente impactar a vida das pessoas, uma palavra bíblica sendo cantada ou ministrada de forma falada, as pessoas vão ficar completamente perdidas. Então, eu sou realmente radical no que diz respeito a ministério de louvor. Eu levo isso muito a sério e eu espero que as pessoas possam compreender essa palavra, que Deus não aceita qualquer coisa, de qualquer jeito. Eu volto a dizer, a Bíblia tem vários ensinamentos de pessoas que quiseram adorar ao Senhor de qualquer maneira e foram mortas, porque não estavam preparadas para que isso acontecesse. A Bíblia chama isso de fogo estranho. O sacrifício foi mal feito. Quando você queria fazer algo que não era condicionado para fazer e fazia mal feito, Deus reprovava. Então, nós devemos entender que o mesmo Deus que operava no Antigo Testamento, que operou no Novo Testamento, é o mesmo Deus que opera nesse tempo de graça. E nós precisamos, sim, ser habilidosos no exercício da função do ministério de louvor. Vamos lá, então, fazer assim uma síntese, tentar fazer uma síntese do que você falou. Adorador, todos devem ser, né? Todos nós, todo servo de Deus, todo filho de Deus, ele é um adorador. Contudo, fazer parte do ministério de louvor, nem todos estão aptos, ok? Isso. A adoração é a entrega do nosso melhor. E quando a gente fala, quando você falou, né, e que eu concordo que no Ministério de Louvor nem todos estão aptos, aí você colocou que é necessário ter a técnica, ou seja, ter conhecimento, ter habilidade para desenvolver, né, e conduzir, e também o Ministério de Louvor, aquele que faz parte do Ministério de Louvor, ele tem a responsabilidade de conduzir a igreja numa atitude de adoração a Deus, não é isso? Então, assim, é preciso... A gente não tá para julgar quem você também falou inicialmente, quem é ou não o adorador. Agora, as credenciais para um ministério de louvor existem.
para ser participante, um componente do Ministério do Louvor existe, né? E quando essas exigências, né, essas credenciais, elas não são correspondidas, não estão corretas, fica bem desastroso, né, pastor Leonardo? Porque se o Ministério de Louvor, ele tem a responsabilidade, e uma das responsabilidades é conduzir a igreja em adoração a Deus, e as músicas não estão ensaiadas, não tem um preparo, de repente as pessoas não têm habilidade, os que estão fazendo parte ali não têm habilidade realmente para estar ali, né? Não eram para estar ali. Então fica complicado até para quem está do outro lado, né? Que deveria ser conduzido, entrar nessa dimensão, né? Então a gente deve tomar cuidado quando alguém faz a afirmação, poxa, hoje foi difícil, entendendo cada situação, cada caso é um caso. Porque por trás dessa afirmação, com relação a ter sido difícil no culto hoje, pode existir um pano de fundo que às vezes a gente não conhece. Dizer assim, o problema está em quem fez tal afirmação, pode não ser bem assim, né? Isso realmente acho que vale a pena a gente comentar, né? Porque as pessoas acham que o ambiente de culto tem que ser propício para as pessoas em si, né? Porque quem realiza o culto, sim, são pessoas, mas o objeto adorado, eu vou usar o objeto com a licença poética da palavra, sim, né? A pessoa que está sendo adorada, né? A própria Trindade, o ser supremo de todo o universo, existe sim essa preocupação de adorá-lo. E às vezes a pessoa, por não ter recebido a mesma proporção, por exemplo, eu já passei por situações na minha igreja de um domingo, vou abrir aspas aqui, de um domingo ser melhor do que o outro, no que diz respeito a ter um momento de quebrantamento, o louvor parece que fluiu melhor do que o outro domingo, ou na quarta fluiu melhor do que fluiu no domingo. Às vezes isso acontece por diversos fatores, sabe? Situações espirituais, momento que a pessoa está vivendo, e a gente também tem que falar daquele que é o responsável por ministrar o louvor. Porque a Bíblia fala que os anjos são ministradores, né, do Senhor. Os anjos são ministradores falando santo, 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 o tempo todo para Deus. Mas nós aqui na terra que temos a função de dizer que nós queremos ou não queremos adorar, então imagine isso no mundo espiritual, como isso é poderoso, né? E as pessoas ainda cometem esse erro de dizer, poxa, o culto hoje não foi tão bom, porque talvez dentro do seu coração existe uma parcela dizendo, o culto também precisa ser uma resposta para mim. Eu preciso ser edificada em ambiente de culto. Eu costumo dizer que o ato do louvor é a nossa entrega para o Senhor. E no momento que vier a palavra e a reflexão, será o momento em que Deus vai também edificar a nossa vida. Então, se cada um, observe isso, minha irmã, se cada um chegasse na igreja com a intenção de entregar o nosso melhor, entregar o melhor, independente da resposta emocional que elas vão ter acerca dos louvores, acerca até mesmo da palavra que será ministrada, o ambiente de culto seria outro. Existem pessoas que vão para uma igreja buscando receberem de Deus alguma coisa, alguma informação, alguma direção. Eu não estou falando que isso não acontece. Logicamente que acontece. Existem momentos de louvor que Deus fala com você, na palavra Ele fala com você, mas existem pessoas que criam essa expectativa de dizer, olha, eu estou indo entregar o meu melhor porque eu quero também receber o melhor. E quando esse sentimento, essa parte sentimental não encaixa com a parte espiritual, quando você sente que está faltando alguma coisa, na verdade nós podemos dizer que o problema não estava no ambiente de culto, o problema estava com aquela pessoa que estava com a expectativa errada, né? Ela foi para a igreja ser um espectador, ela foi para lá para ser um espectador e não para ter expectativa naquilo que Deus podia fazer na mudança de quadro. Então ela foi impedida por causa de algum ato sentimental, por algum problema pessoal, ou até mesmo por uma carência de ser aceita em um ambiente, de ela achar, poxa, pelo menos aqui eu preciso ter uma resposta, eu preciso sentir que o culto também serviu para mim. Então, enquanto nós tivermos essa concepção de que o culto também para com o homem, para com a mulher, nós estamos indo longe dos padrões divinos. Eu costumo dizer, aquela famosa
canção que fala: se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, também ele é Deus. Eu acho que é necessário a pessoa entender que o ambiente de culto não é para o homem, o ambiente de culto é para o Senhor. E se ele quiser dar a resposta dele em forma de quebrantamento, ele vai dar. Se ele quiser dar a resposta em forma de palavra, ele vai dar. Então as pessoas têm que tirar um pouquinho esse entendimento de que o culto é para elas. Né? Eu acho que é necessário falar isso. Sim, sim. É importante falar isso e desse entendimento, pleno entendimento, que o culto realmente é para Deus, né? E não para o homem. Agora, como você também pincelou, lógico que pela misericórdia, o nosso Deus ele é tão gracioso, tão bondoso, tão misericordioso, tão generoso, que termina que nós encontramos, sim, muitas vezes resposta, saímos edificados, né? Mas também a gente não pode, e que você falou anteriormente, né? Antes dessa sua última palavra aí, mas o Ministério de Louvor, por ter essa responsabilidade de conduzir a igreja realmente nessa coisa da adoração coletiva, né? Em conjunto, pode também interferir, de certa forma, assim, vamos dizer assim, negativamente, e agir, de certa forma, com um certo impedimento para que as coisas realmente venham a fluir, né? Entendendo que a gente tem que buscar cada dia maturidade para não estar dependendo de ambiente favorável ou não. A gente tem que buscar essa maturidade, isso é fato, né? Se a palavra, de repente, a gente vê um despreparo, porque acontece de a gente ver um pregador despreparado, de a gente ver um ministério de louvor despreparado, mas a gente tem que ter maturidade para entender que a gente precisa ter paciência, suportar, né, certas situações e perseverar. Mas assim, a gente precisa também, se a gente faz parte desse ministério, buscar as qualificações, buscar fazer as coisas com zelo, com cuidado, porque essa responsabilidade de conduzir a igreja nesse ato de adoração é extremamente importante, né? Isso, extremamente importante. Pastor Leonardo, valeu, muito obrigada. Foi um aulão. Foi um aulão de final de ano pra gente. Louvo a Deus por tê-lo conhecido, não somente eu, mas a minha família. Louvamos a Deus por tê-lo conhecido. Fomos presenteados em conhecê-lo. Louvamos a Deus por todo o aprendizado que tivemos ali naquele workshop, pelo livro, pelas canções, que também é bênção para as nossas vidas, né? Você, o escritor do livro, compositor também, da maioria das canções ali do CD, né, pastor? E louvamos a Deus por sua vida. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, sua família, seu ministério, e que a cada dia você seja essa pessoa que continua levando Deus a sério, vivendo uma vida de santificação, de glorificação ao nosso Deus, e que é bênção para aqueles que o ouvem e convivem com você. Amém. Amém. Eu agradeço de coração o convite, tá? Espero ter a oportunidade de nós ter um novo bate-papo, quem sabe, o conteúdo é muito grande para a gente abordar em pouco tempo, tá? Mas conte com a gente. Eu estou também muito feliz de ter conhecido vocês, a sua família, são pessoas que já estão nas minhas orações, né? Uma família ministerial. É tão raro a gente ver hoje uma família tão envolvida, uma família completa envolvida em uma atitude de adoração como o Ministério de Louvor. Então eu louvo a Deus pela vida da sua família, do seu esposo, das suas filhas. Eu peço que Deus realmente possa recompensá-los cada dia mais, tá? E conte com a gente, tá? Conte com a gente se vocês precisarem de qualquer informações mais novas, tá bom? Tá joia, pastor. Obrigadão, um abração. Deus abençoe. Deus continue abençoando sua vida e quem sabe em outras oportunidades aí você já deixou aí eu vou entrar em contato. Claro, fique à vontade. Obrigadão, Deus abençoe. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém.